Olá, galerinha, eu sou a Sam e vou falar um pouco ao Léo hoje. Estive cá com meus botões, né, analisando toda a realidade nossa brasileira, todas as problemáticas que vemos hoje e às portas das eleições. Eu me pergunto, tem saída? Bem, isso aí, se fosse um problema só da nossa realidade brasileira e tal, né? Seria, mas na minha visão, infelizmente, é mundial e planetária. Então, eu costumo seguir minha intuição e ter insights dos meus acompanhantes mentais que me ajudam a refletir e, por isso, cá com meus botões, é parte da ideia do que eu quero compartilhar com vocês. E aí vocês façam com a informação que receberem, o que bem lhe aprouverem, né? Então, a psicologia, né, é uma área de conhecimento que eu particularmente estudei. Estudei, sim, 5 anos, 2 anos de especialização numa determinada área, porque eu queria atender clinicamente e me identifiquei com a Gestalt terapia, sim, fiz 2 anos, depois mais 2 anos de pós-graduação na área psicossomática, porque como naturalista, como ser intuitivo e querendo ajudar o outro de uma maneira mais profunda, né? E eu sempre vi assim, quer dizer, de uma maneira que eu pudesse ajudar as pessoas, de maneira que as pessoas não precisassem tanto de redes de saúde, de redes de remédios, de drogas, né, no sentido geral, não estou falando em especial da ilícita, mas eu considerar que é aquela história, né, se remédio fosse bom não teria nome de droga. Mas enfim, né, são paliativos que as pessoas se acostumaram desde há muito tempo a não viver sem. Eu também não gosto dessa ideologia, né, de não viver sem, ou então você vai ter que fazer isso pro resto da vida, enfim. Essas saídas contundentes e absolutas, né? Porque eu não gosto de radicalismo. Eu adoro posicionamento, sim, eu acho que na vida todos nós temos que nos posicionar. Não sou favorável a que... Para mim, em cima do muro não é uma posição, tá? Então, por isso que eu me identifico, né? Como sempre me identifiquei com sustentabilidade, né? E aquela palavra sobre, aquela máxima, né? Sai da zona do conforto, é muito mais do que você deixar certos artefatos eletrônicos, facilidades, né? Que, em vez de eu espremer a laranja no espremedor elétrico, né? Por que eu não faço um exercíciozinho, né? Com o braço, com a mão? Ou algumas roupas eu posso lavar na minha mão mesmo e devem ser lavadas, enfim. É muito mais do que isso, né? Sair da zona do conforto, mais do que ações até mais físicas, teria a ver com ações mentais, né? É aquela coisa de pensar pronto. Sabe aquelas músicas que você às vezes fica com ela na cabeça e você pensa, pô, mas eu não gosto dessa música, cara. Na verdade eu odeio, mas eu não consigo tirar ela da cabeça, porque eu fiquei ouvindo. Então, aí você talvez não pense que a psicologia está por trás disso. A psicologia não é puxando a sardinha para lá do meu, nem de nenhum profissional especial e nada, né? Muito pelo contrário, né? Até porque eu vejo a psicologia por um bom tempo. Agora está mudando um pouco. Depois, lá na frente, eu posso até falar por quê, né? Essas ondas de sobe e desce dentro da área, né? Uma área que, a princípio, é um transformador de comportamento, né? Que foi, sim, né, cultural, socialmente, né, e o sistema, né, sempre vou bater nessa tecla, né, por isso, bem-vindo à Matrix, usa e abusa das ferramentas para se autossustentar, né, o sistema ele precisa de ferramentas, e a psicologia, inegavelmente, é uma ferramenta poderosa para te manter atrelado
os conceitos que são produzidos, né? São produtos que você absorve e depois você acha que são seus, mas na verdade nunca foram. Mas só que você, assim como uma criança, que você 3, 4, 5 anos, e o que você jogar para ela como um conteúdo, né, junto com outros elementos estimulantes, como abraço, beijo, né, certos reforços positivos, como em psicologia se chama, ela vai aceitar aquilo muito bem, aquilo ali vai fazer parte dela, quando na verdade você jogou para ela, você educador, você pai, você familiar, sociedade. Né? Então, isso vem, às vezes, não necessariamente de uma pessoa, mas da mídia. Hoje, posso dizer assim, tecnologia, né? Em dispositivos. É cruel, sei que é cruel, né? Mas é como eu estava falando da musiquinha, né? A principal que você não gosta e tal. Isso tudo faz parte, né? Uma época da própria história da psicologia foi trabalhado a psicologia comportamental, né? Basicamente o grosso dela está nos Estados Unidos, a psicologia americana, nos dá a ideia bem clara do que é o comportamento de massa e como eles se preocupam com isso e como eles analisam e traçam perfis, padrões de comportamento, etc, etc. Tudo bem, né? Parte de nós, inegavelmente, até porque o ser humano é animal, né? Nós somos, a nossa espécie é animal, nós fazemos parte do conjunto animal, sendo chamados de animais racionais, o que eu questiono um pouquinho, mas enfim, por isso somos instintivos e somos condicionáveis, né? Condicionáveis porque não somos fruto de condicionamento, né? Isso é uma coisa importante dizer, na minha opinião. A escola da psicologia comportamental eu respeito, mas eu não me aderi a ela porque realmente é um princípio muito forte, né? Você nasce vazio e tudo que vem a partir daí é fruto de condicionamentos. Eu seria assim se eu não acreditasse em nada além do que eu estou vendo, né? Mas desde há muito tempo, né? Antes de eu crescer, quase eu entender um pouco mais, não só da psicologia, mas empiricamente e por afinidade, e em parte de por querer também, uma das áreas que eu queria abraçar, um certo tempo, era a física. Então, a física quântica me fascina e se adequa muito bem com muitos princípios, por mais incrível que pareça, da própria psicologia, né? Tanto é que, quando eu fiz a minha pós, havia uma cadeira chamada Psicofísica Quântica, né? Da minha ilustre mestre, Beatriz Ramos, e que escreveu vários livros, inclusive Macro e Micro, a Ciência do Sentir, que eu acho que, para quem gosta dos assuntos da área, tanto de uma área quanto de outra, deveria ir lá conferir, né? Não estou ganhando nada com isso, mas é porque eu admiro o trabalho mesmo. E essa visão, ou essas visões dentro da própria psicologia, são bem vastas. Como eu disse, né? A psicologia ela realmente está em tudo, né? E entendendo basicamente de filosofia, né? Porque a gente precisa ter um entendimento que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Inclusive da própria física, né? E a gente replica até hoje, né? Por conta dessas visões mais clássicas, né? De ciência, né? A física clássica, né? E a gente só está aqui e só chegou ao entendimento do que é uma física quântica por conta da física mecânica, né? Da mecânica e todo essa dualidade que a partir dela se explorou, se difundiu como visão de tudo no mundo. E o que eu quero dizer com isso é que essa dualidade claro, né? Você aceita que existe preto e branco, noite e dia, quente, frio, né? Naturalmente, você não vai contestar isso, né? E existem várias interpretações subjetivas em torno dessas polaridades que se diz, né? Os dois lados
extremos de uma mesma coisa, né? Seja a temperatura, seja o próprio sexo, né? Existem dois sexos, existem mais sexos, não existe sexo, né? Polêmicas assim surgem por conta de uma subjetividade que é do ser humano, né? E se você tiver uma espiritualidade, como eu, né? Eu acredito, olha, e boa parte do mundo, né? Tirando talvez a maior e algumas das maiores religiões, como a católica e os evangélicos, que não são a segunda maior, mas estão entre as maiores, né? O islamismo também, as linhas budismo, espiritismo, hinduísmo, né? E visões afro, no mundo inteiro, pessoas, né? Eu não estou discutindo fé, eu só estou dizendo as visões que existem sobre espiritualidade, que polemizam sobre a existência ou não da possibilidade ou não de outras oportunidades para o espírito de viver, ou seja, reencarnação. Né? Eu creio que a maioria dessas, ou todas essas que eu citei aí, existem outras, mas é tanta religião no mundo que fica difícil. Né? Até dentro dessas mesmas religiões existem o que eu chamo de facções, né? Facções das religiões. Né? Então, uma infinidade de linhas evangélicas, né? Não sei até que ponto elas se entendem, porque há momentos que se vê muita distinção, inclusive entre essas, e outras visões, né? E ainda radicais, né? O próprio catolicismo, existe o ortodoxo, existe a correntes modernistas, né? Como a carismática, enfim. Mas o fato é que acho que essas religiões, pelo menos, todas acreditam num Criador, num Deus, né? Seja lá o nome que cada uma chame, né? Enfim, então, num segmento, né? Ou seja, morreu, mas não vai acabar. Só que cada uma conta, como cada uma interpreta o pós-morte, né? E a morte ainda é algo contundente, mas também um conceito, e como todo conceito humano, pode ser carregado de subjetividade. E a ciência também estuda isso, até vida e morte, claro, né? E aí, no caso, os colegas mais dedicados, né, da psicologia, que são os parapsicólogos, né, ou a parapsicologia, investem muito para provar os fenômenos, né, paranormais, entendendo para como uma intermediação, né? Então, não é normal nem anormal, mas é uma travessia, algo que transcende ao conceito. Então, e tudo que não se compreende, né? Fenômenos que possam estar dentro dessas áreas. Então, a ciência fala sobre mecanismos virtuais e tal, de consciência, e a área da psicologia é a consciência. Então, vocês já viram que eu estou falando de várias coisas aí ao mesmo tempo, mas o centro do meu pensamento é falar da consciência e como ela funciona em nós de maneira que pode vir a ser produtiva ou improdutiva ou destrutiva também, né? E a própria improdutividade da consciência ela já pode ser negativa, não vou dizer destrutiva, né? Mas é um princípio, né, de economia da própria energia mental, né, do que está se falando, que é o aparato psíquico de todos nós, e que nos garantiria, né, a saúde nesse aspecto, uma condição de termos mais e mais, cada vez mais, consciência de muita coisa que hoje está no limbo. Então, fica por conta de estudiosos que nos passam, né? E nós passamos a ser também estudiosos, mas o que a gente tem? Elementos que alguém encontrou, alguém disse, que o sistema, né? Importante dizer isso, permitiu que fosse algo
patenteado, é reconhecido cientificamente, acadêmico, replicado, porque não é assim tão fácil, né? Você não vai chegar e difundir determinadas ideias que não tem a menor comprobabilidade, vou colocar assim bem entre aspas, ou como os espanhóis dizem, entre comillas, porque você não pode, né? Você vai estar incorrendo a passível de você ser denunciado e perder, enfim. Então, existem filtros. A gente não pode chamar de censura, mas sempre houve. A gente sabe que sempre. Se a gente voltar muito, mas muito mesmo no passado, né, lá na Grécia Antiga, né, conhecimento era algo que se dizia nas ruas, não tinha um lugar definitivo, né? Ou necessariamente obrigatório para você ensinar, né? Então, os antigos filósofos, voltando para a filosofia, falavam abertamente, né? Assim, abertamente assim, para os seus grupos, né? De curiosos, de estudiosos, né? Ilustrando com a própria natureza, o que eu considero assim que foi um aspecto bem positivo, né? Todos os estudiosos mesmo, os cientistas atuais, eles às vezes pensam e se remetem a esses tempos para até conseguirem intuir criativamente nas suas buscas e pesquisas, né? Quem nunca viu, né? Einstein mesmo, dizem que ele não gostava de ensinar dentro de sala, ele gostava de sair andando e falando com os alunos e falando, fazendo suas aulas literalmente em área externa, né, em campo. O que eu acho extremamente, volto a dizer, positivo, né? São formas de quebrar, né? Quebrar paradigmas, né? Aquela coisa já é um princípio de uma forma de ir na contramão da zona de conforto, né? Como é bom, né? Estar numa salinha, sentadinho, tudo, mas não, vamos andar, gente, vamos fazer um exercício, vamos olhar o mundo, vamos. Então, eu gosto, particularmente, adoro isso, né? Então, a gente tá até na área educacional, tem muitas visões de ensino que seguem essa tendência, essas possibilidades até hoje. É um frescor até dizer que quando se vê isso dentro eu considero que no meu trabalho, porque eu abri um pouco com o sistema, né, com o meu sistema da minha área, né, da coisa acadêmica e simplesmente porque quando você está presa a conselhos e tudo mais, você tem que seguir e dançar conforme a música ali, porque, né, para você até lhe permitirem trabalhar, clinicar, né? Ter suas credenciais, poder ter direito a se associar a convênio, enfim, toda a rede de sistemas que engajam um no outro muito bem amarradinho, para que, se você quiser dentro, você tem que estar com tudo, né? E pagando bem caro também por isso, claro, né? Porque existe uma outra coisa bem maior que também lá na frente eu posso falar, chamada mercado. Então, essas possibilidades da gente estar explorando, né, isso e tal, né? Aí tendo retorno financeiro é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se perguntar se você tem ética. E, graças a Deus, eu fiz um curso onde e percebo que essa ainda é uma égide da psicologia bem forte, a questão da ética, né? Não estou falando de indivíduos isoladamente, porque maus elementos existem em todas as áreas, né? Profissionais ou não, existem, né? Então, existem sim os maus profissionais, maus médicos, maus psicólogos, maus advogados, maus engenheiros, maus. O ser humano, né? Ele tem a sua luz e a sua sombra. E alguns, por N motivos, que a gente não precisa ir por um absolutismo, tem determinadas tendências que eles vão acabar seguindo. Então, você vai encontrar, sim, né, até a própria psicologia de cada um, inclusive do psicólogo, que tem muita gente que não acredita, mas sim, o psicólogo ele tem a sua própria psicologia como qualquer ser humano, né? Me perguntaram uma vez, mas como deprimida psicóloga? Não é psicóloga?
Sim, querido, é psicóloga, mas é humana. Antes de ser psicóloga, né? Isso, ela teve no nascimento, a sua infância, tem a sua história de vida. E por mais que tenha feito até uma terapia, o que eu acho não deveria ser obrigatório, mas uma questão de bom senso, eu fiz, por exemplo, a minha. O profissional que vai lidar com o outro, com a mente do outro, com a psique do outro, né? Por bom senso mesmo, né? Não é, algumas linhas até obrigam. A psicanálise é um pré-requisito para você, que é uma outra coisa também que é importante depois a gente situar, né? As diferenças entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, né? Sendo que as duas primeiras, né, a psicologia, a psicanálise, ela ainda está, é uma forma de conhecimento dentro da psicologia, mas ela não determina que a psicologia é psicanálise, né? Muita gente sabe disso, provavelmente, quem já fez uma terapia, talvez, uma boa, mas o leigo, de modo geral, ele não sabe a diferença, nem sequer diferencia isso do psiquiatra, que não tem nada a ver, que é um médico. O psiquiatra é um médico. Dentro da medicina, existem áreas distintas para se estudar as patologias humanas, né? Os acometimentos para tentar sanar. E a mente é passível de adoecimento, né? Isso até a década de 90, porque depois daí parece que a mente ela não adoece tanto, porque isso é uma outra coisa que eu também pretendo abordar por conta de uma série de mudanças que foram feitas, né? Sobre os códigos e tudo mais, aquela revolução toda, direitos humanos, parará, peré, poruru. Enfim, algumas coisas sempre eu digo, né? Ah, isso devia ter sido feito? Sim. Agora, a questão é como é feito, né? Ou como isso é politizado antes de ser feito e aí ganha outro colorido, ganha outra função e, com certeza, outra expressão dentro da sociedade que não era exatamente bem aquilo que se queria, né? Então, são polêmicas, né? Porque hoje também se fala, né? Recursos humanos, né? Quando a gente que é psicólogo estuda psicologia, né? Você tem essa cadeira, né? Você faz uma faculdade, uma universidade decente de psicologia, você tem que ter, porque é o forte. Relação interpessoal, área da psicologia. Né? Mas hoje se vê já há algum tempo, tá? A administração, a própria pedagogia, né? Que tem uma parceria, a psicologia com a pedagogia na educação, mas há profissionais que acham que o pouco que ele viu de psicologia já faz dele um psicólogo. O administrador, um pouco que ele viu de psicologia já faz dele um psicólogo. E não é assim, gente. Pelo amor de Deus, são 5 anos exaustivamente focando em áreas da mente que dificilmente um profissional desses vai entender e vai fazer aquele jogo, aquela rede de relações, né? Que é porque o psicólogo, ele realmente, a gente já se habilita, é habilitado, fazendo os 5 anos, sim, a trabalhar na clínica, né, atuar, né, o que é mais convencional, né, ou pelo menos eu acho que a maior parte, talvez por ideal, busca a clínica, mas sim, a área escolar é muito forte, né, psicólogos escolares e a área organizacional, ou seja, o psicólogo que vai trabalhar na indústria, na empresa, né, e com gestão, né? E cursos paralelos são feitos, né? De coaching, enfim, são formas de ajudar a gestão, a autogestão, a organização, enfim. E se você pensar, a escola também é uma empresa, né? Enfim, nesse sentido, essas duas linhas da psicologia trabalham de uma maneira assim mais coletiva, massa, né? E o psicólogo da clínica, ele trabalha com o indivíduo, né? De todas as idades e com grupos, começando pela família, casais, né? Em especial, eu me especializei mais nisso, infância e família e grupos, né? Terapia de grupos, que pode ser bem produtivo também e até econômico para quem não dá para pagar uma terapia individual e também quer participar de um determinado grupo que tenha, a princípio, uma certa homogeneidade ou não, enfim. Eu não gosto muito dessa coisa de grupos homogêneos, né? Eu quando trabalhei com grupos,
eu gostava de trabalhar com grupos mais heterogêneos, né? Aliás, eu buscava selecionar os membros assim, porque eu acho mais produtivo, uma coisa minha. Mas voltando, essas visões todas que tem a psicologia que as pessoas desconhecem, né? Dentro da própria psicologia, mas confunde-se realmente até hoje, eu vejo muita confusão entre os personagens, o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra, que é um médico, volto a dizer. O psicanalista, ele, para vocês podem não acreditar, mas o psicanalista, ele tem que ter, para ele estudar na escola de psicanálise, tá? O psicólogo, ele pode, por exemplo, dentro da psicologia, escolher atender com a linha analítica, psicanálise, e ele ser um psicólogo analítico, né? Com a visão freudiana, que todo mundo deve saber, que é o pai da psicanálise. Chamado pai da psicanálise, porque ele criou realmente os seus princípios, né, os construtos todos que fazem parte da psicanálise. E tem alinhados, né, outros profissionais que seguiram e também são freudianos, né, Melanie Klein, enfim, tem vários. E os seus que foram parceiros, mas que seguiram outros caminhos, né? E seriam dissidentes da psicanálise, como Jung, que eu particularmente gosto muito, porque ele tem a psicologia analítica, não psicanálise, mas ele segue um sentido mais partindo do individual, mas também abrangendo o coletivo, né? Ele que criou o conceito, inclusive, do inconsciente coletivo, o Carl Jung, né? A maioria deles alemães, né? Muitos procedentes do judaísmo, um povo inteligente, e austríacos, alemães, enfim, é tudo por ali. E essas visões que fazem parte da história da psicologia podem ser muito aproveitadas hoje, mas é que eu sempre digo, as pessoas elas têm dificuldade às vezes de transcender, né? Isso em tudo, né? Claro, a gente não vai sair mudando, chutando tudo, mas a gente tem que ter uma visão de contemporaneidade, por mais antiga, por mais clássica que seja a tua metodologia de trabalho, você tem que conjugar isso com a contemporaneidade. Não necessariamente, e o bom senso, e a tua ética. Eu acho que só isso já ajuda pra caramba. Né? Mas, volto a dizer, nenhum profissional, nenhuma pessoa, usuário, não está fora do sistema. Então, o mais importante, contribuição, que eu acho a mais importante do profissional psicólogo, é ajudar o indivíduo a reconhecer a própria consciência e a clivar, né, a filtrar o que, na medida do possível, não ficar tão assim à deriva, tão indefeso, frente aos fortes estímulos que a sociedade, que a mídia lhe bombardeia do momento que você levanta da cama até você voltar para ela. E vai assim por uma vida inteira, né? Porque essas gerações, aí a gente pode dizer que não só a televisão não existiram, não vieram ao mundo, um mundo sem televisão, que dirá sem, e a mídia também, né? A internet, aí as gerações mais novas, então a maioria não sabe o que é nascer sem um celular, sem um tablet, enfim. Todas essas transições, né? E hoje a gente vive esse paradigma tecnológico que justamente causou esse burburinho todo nas ciências, na forma do indivíduo absorver conteúdos e se comunicar e também aprender. Mas justamente por termos um apelo muito, né, aos teens, aos jovens que têm uma busca voraz, né, sobre a tecnologia mais que tudo, e justamente por isso mesmo é que existe o risco, né, do condicionamento excessivo a esses dispositivos e a gente pode falar em vício, né, a mania, a infomania, a videomania, a game mania, enfim. E daí isso tudo com certeza não vai deixar muito espaço para o indivíduo usar a ferramenta que ele tem mais preciosa, natural, inata, que é a sua própria consciência, né? A própria consciência do indivíduo
é o que ele jamais deve perder, né? Aliás, acho que é o medo de qualquer ancião, a pessoa vai chegando a uma idade avançada, né? E a consciência que está associada não só ao poder intelectivo, raciocínio, mas memória, capacidade dedutiva, né? Capacidade crítica, né? E perceber, diferenciar ilusório, real de irreal, né? E nesse aspecto, né, que nesse ponto, eu estou falando isso tudo, mas na verdade estou falando de percepção, a nossa percepção, a nossa capacidade perceptiva humana, né, podemos dizer que é bem limitada, porque o ser humano, ele não está equipado para perceber duas coisas ao mesmo tempo com qualidade, né? Por exemplo, você dirige e conversa, né? Você automatizou, né? Porque tem áreas do nosso cérebro que eles automatizam e depois sabe aquela história? Ah, meu carro me leva para casa sozinho. Claro, não é bem assim. Mas assim, você já aprendeu não só a dirigir, mas aquele roteiro. E aí que mora o perigo, né? Como se diz, né? Você pode, se você está com um carona, uma pessoa e você quer conversar com ela, você acaba, né, fazendo as duas coisas, mas é complicado. Quer dizer, o modo de atenção teu, ele vai focar uma coisa ou outra, numa coisa, ele vai ficar oscilando. Mas, assim, algo que precisa de precisão, né? Se você estiver fazendo algo de precisão mesmo, você tem que focar a tua atenção toda ali. Então você não pode aí, quando você está fazendo algo de precisão, e alguém fala com você e você vira e aí aquilo já foi, né? Então é mais ou menos parecido com aquele que eu gosto muito, né? Aí muita gente fica frustrada porque não vê os hologramas, né? Já foi mais difundido, né? Eu tenho, por conta do meu trabalho, até alguns cadernos que eu ganhei lá de fora, mas uma época saía até em jornal, né? Era divertido. As pessoas veem aquele desenho que aparentemente não tem nada, só um estampado. Você fica olhando, né? Até recursos ensinavam a botar um pedaço de vidro transparente em cima. E aí você fica tipo água, né? E você aí consegue ter mais sucesso para conseguir perceber o que